Olá pessoal, boa noite. Estamos hoje fazendo nosso primeiro podcast. A gente vai falar tudo sobre o final dos tempos. Será que realmente já está chegando perto do fim? Será que o fim está próximo ou não? Juntamente comigo está a nossa irmã Mari, que vai estar fazendo algumas perguntas para nós nessa noite. É isso aí, irmã Mari, Olá, tudo bem? pessoal, boa noite, tudo bem? Então, pastor, você acha que já está perto do fim? Acredito sim. Acredito piamente que está perto do fim. E não só perto do fim, mas a Bíblia Sagrada ela fala de precisamente três assuntos, vamos dizer assim, situação, que seria o termômetro, que geralmente iria mostrar que o fim estaria próximo. As três coisas, a primeira é Israel, a segunda coisa é o templo e a terceira a novilha vermelha. Tá. O que é isso? Pode ficar à vontade. E por que Israel? Israel, porque na verdade Israel é o termômetro do mundo. Israel é aonde que Deus separou, escolheu para ser a nação eleita. E há uma profecia sobre Israel que apontaria que, dependendo da situação que Israel estivesse, a gente podia, por meio de Israel, saber que estava próximo do fim. Por exemplo, existe uma profecia e um fato de uma realidade da história, no final da Segunda Guerra Mundial, pelos anos de 1949, Israel ela foi destituída na Segunda Guerra Mundial. Deixou literalmente de ser uma nação. Então, quando Israel deixou de ser uma nação, se cumpriu uma profecia que o profeta Isaías tinha feito quando ele disse que a nação eleita, Israel, quando ela fosse restituída de novo, que a Bíblia diz que quando os filhos de Sião voltasse para casa com pássaros com asas de ferro. Esse pássaros com asas de ferro, na verdade, a gente sabe que não existe pássaros com asas de ferro. Isso, na verdade, era avião que judeus que estavam fora de Israel seriam fretados e alugados para trazer de novo o povo judeu para Israel. Então, quando Isaías diz que teve uma visão vendo a nação eleita, Israel voltando a ser uma nação, isso se deu no ano de 1949, no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma votação na ONU, que uma delegação de 7 delegados mundiais foram fazer uma votação se Israel voltasse ou não ser uma nação. Então, na votação, 6 votos foi favorável, 3 votos contrário, e o último voto, que foi um voto de um brasileiro, foi o voto de Minerva, João Aranha, se me falha a memória aqui, o nome dele. Então, devido ao Brasil, Israel voltou de novo a ser uma nação. Então, os judeus que estavam espalhados no mundo voltam com aviões fretados, os governos fretaram um avião, e cumpre o que Isaías diz, que viu os filhos da nação eleita voltarem de novo. Então, em 1949, Israel voltou a ser uma nação. E existe uma profecia que dizia, Jesus disse assim, olha, quando verdes acontecer de todas essas coisas, ali Mateus 24, que haveria guerra, terremotos, rumores de guerra, eu sei que todo mundo já está acostumado em ouvir e ver essa passagem. Mas Jesus falou uma palavra ali muito interessante. Ele disse assim, olha, dessa geração não passará. Que geração? A gente acredita que essa geração é a geração de Jesus. Mas é a geração que Jesus está dizendo que estivesse acontecendo terremotos, guerras, rumores de guerra. Mas aí talvez você me pergunta, mas também na época de Jesus tinha guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Isso era normal. Mas então que geração é essa que Jesus está querendo dizer? Que dessa geração não passará. A geração quando Israel voltasse de novo a florescer. Então nós precisamos de entender quantos anos que é uma geração. Porque a gente tem na nossa mente que uma geração geralmente é o meu filho é uma geração, o filho do meu filho é uma geração. Não. Geração, na verdade, ela tem data, ela tem numerologia.
Moisés disse assim, ó, o homem, ele viverá até os 70. Depois disso, será cansaço e infarto. Então, uma geração é 70 anos. Quando Jesus disse assim, e dessa geração não passará, Jesus está querendo dizer da geração quando Israel voltasse de novo a ser uma nação. Aí, como que a gente descobre que vai bater em cima essa numerologia? É simples. Se nós pegarmos e fazermos uma conta, 1949, Israel voltou a florescer, Israel voltou a ser uma nação. Jesus disse que dessa geração não passaria, e uma geração é 70 anos. Se você for somar 1949 mais 70, nós vamos ter quanto? Qual numerologia nós vamos chegar? Quando a gente tem esse número, a gente consegue entender, deu quantos aí? 1949 mais 70, 2019. Então, 2019 fechou a geração, tá entendendo? Pegou? Então, fechou quando Jesus diz, dessa geração não passará. Tá, então tudo que teria que acontecer, né, já aconteceu. Já aconteceu, porque a gente olha na Bíblia, a gente está esperando as profecias ainda acontecer para o arrebatamento vir, mas na verdade quando você vai ler as parábolas da Virgem, você descobre que o arrebatamento está atrasado. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz assim, ó, e tardando o noivo. E por que que o noivo está tardando? Para dar oportunidade para aquelas noivas que está representado aqui das 5 Nerces, 5 Prudente, representa a igreja, dá tempo daquelas que não têm azeite irem encher a lamparina. E por que que o noivo está tardando? Não só para dar oportunidade para quem não tem azeite, voltar de novo a buscar, ter uma intimidade com Deus, é porque, na verdade, o noivo não quer deixar ninguém para trás. Mas, infelizmente, o amigo do noivo, isso era uma cultura judaica que Jesus utiliza para contar essa parábola das 10 virgens. Que funcionava assim, geralmente, um noivo, quando ele estava prometido a uma noiva, ou a noiva para o noivo, desposada, né, vamos assim dizer, esperava um tempo. Neste tempo que se esperava, a noiva tinha que estar sempre preparada nesse momento de espera, porque qualquer momento o noivo ia chegar. Então ela tinha que acordar todos os dias na cultura judaica, ela se preparar para receber o noivo. Então por isso que a mensagem das 10 virgens é uma mensagem de preparação, porque a qualquer momento o noivo podia chegar. Mas na cultura do casamento judaico, antes do noivo chegar, o amigo do noivo chegava primeiro e ele avisava o noivo, vem aí. Então o que que Jesus vem dizendo da parábola das 10 virgens? E a gente vê o que está acontecendo com Israel hoje, né? A guerra do Hamas, tá aí, fechou 70 anos uma geração. Então esse é o primeiro sinal, que Israel, para ficar atento, porque uma geração é 79, ela voltou a florescer depois de 1949. Vamos voltar só um minutinho aqui nas 10 virgens, né? Vamos na Virgem. Pelo meu entendimento, pelo que eu entendi que foram só 5 virgens que dormiram, foi isso? Na verdade, o texto diz que... Só que lá no texto fala que foi todas as 10. As 10 dormiram. O texto é bem enfático em dizer que as 10 dormiram. O problema não é você dormir, cochilar, ou seja, o cristão, a humanidade, ficar despercebida. O segredo é você ter o azeite, ou seja, ter uma consciência. Talvez alguém pense assim, está demorando demais para Jesus voltar, mas as profecias estão mostrando. Israel já fechou um ciclo de 70 anos, conforme a gente aprendeu. Israel está em um caos tremendo, está tendo guerras, Hamas contra Israel, o eixo da resistência, né, países em volta ali no Oriente Médio. Nesse exato momento, por exemplo, esses dias, Benjamin Netanyahu, que é o primeiro premier de Israel, teve nos Estados Unidos, em uma confederação, né, anunciando que não vai parar enquanto não resgatar todos os reféns. Ele não vai parar. E acredito que foi agora dia 30 de julho, foi morto
um general do Hamas, do alto patente. Então isso só vai desencadear. Quando que isso vai parar? Isso só para com a chegada do anticristo. Mas antes do anticristo chegar, existem mais dois fatos, ou dois fatores, além de Israel ser restabelecida, né, com 70 anos, que foi restabelecida e cumprida as profecias em 2019. Então nós já estamos vivendo 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, nós já estamos 5 anos e já fechou o segundo, vamos dizer assim, o segundo termômetro mais virgente, que está perto do fim, é a construção do templo. Essa daí é... Na verdade, como existe mais duas depois, existe a novilha vermelha e a construção do templo. Os dois estão anexados, essas duas profecias. Uma já cumpriu o fechamento das 70 semanas. E agora era o nascimento da novilha vermelha. Tá, mas aí o que a novilha vermelha, o que ela representa na cultura judaica? Novilha vermelha, ela funcionava o seguinte. Lá no livro de Números, a Bíblia diz que foi ordenado para que quando fosse santificar o templo, os utensílios do templo, era para matar uma novilha vermelha. Interessante que a novilha ela não podia ter nenhum fio. Alguns eruditos dizem que poderia ter um fio, 2 fios de outra cor. Não. Não poderia ter nem um fio de outra cor, nem branco, nem preto. Ela tinha que ser totalmente vermelha. Segundo diz a história do judaísmo, já foram sacrificados 9 novilhas vermelhas. Porque o que se fazia com a novilha vermelha? A novilha vermelha matava a novilha vermelha e usava o sangue da novilha misturado com a água para a purificação do templo. Ou seja, tudo que iria usar dentro do templo, todos os rituais do templo, tinha que ser passado pela purificação da novilha vermelha. A novilha ela tinha que estar bem avermelhada, não podia ter nenhuma marca. E isso, então, toda vez que o templo foi destruído, toda vez que o templo foi, vamos dizer, maculado pela história judaica, por babilônicos, por romanos, por sírios, todas as vezes que o templo era maculado, tinha que matar uma novilha. Quando Jesus ele aparece, quando Jesus ele vem pregar, Jesus vem apresentar as boas novas, 70 anos depois da morte de Jesus, a novilha vermelha parou de nascer. Não nasceu mais novilha vermelha no mundo. O templo foi destruído pelo general Tito e as novilhas vermelhas não nasceram mais. Por quê? Porque quando Jesus ele foi para o horto do Getsemane, Getsemane ficava bem direto, o Getsemane ele ficava, o monte, né? O Getsemane na verdade era um jardim, um horto. Jesus tinha o costume de orar dentro desse horto, dentro desse jardim, e ele ficava no Monte da Oliveira. E o Monte da Oliveira ficava bem de frente para o templo. Então era ali onde que sacrificava a novilha vermelha, avistando o templo, para levar para lá, né, a cinza, a água, o sangue, para purificar o templo. Então quando Jesus ele ceia ali com os discípulos, depois ele vai para o Monte das Oliveiras orar, e a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. Então observe Jesus com o corpo, os polos dele dilataram e começou a pingar sangue mesmo, literalmente. Então a roupa dele ficou avermelhada no Monte das Oliveiras, aonde que sacrificava a novilha vermelha. Muito forte, entendeu? Aonde que sacrificava a novilha vermelha. Então Jesus está chegando e está dizendo, eu agora vim substituir a novilha vermelha. E não nasceu mais novilha vermelha. E nossa produtora pode colocar aqui na tela, ela está procurando aqui o Monte das Oliveiras. E a novilha vermelha, depois ela vai colocar a novilha vermelha. Por quê? A novilha vermelha parou de nascer. E agora, poucos anos atrás, tem até um documentário, Tudo com a Aline. Israel com a Aline. Ela faz até um documentário bem bacana, que ela mostra que no
no Texas, Texas, nos Estados Unidos. Eu acho que você deve ter alguma informação disso daí também, né? No Texas, nos Estados Unidos, nasceu uma novilha vermelha. Os texanos, então, já sabendo, né, que os judeus ortodoxos, isso aqui é muito interessante falar, porque parece que a gente mistura Jesus com judeus, crente com judeus. Não, tem uma diferença. O judeu ortodoxo, ele não acredita ainda que Jesus é o Salvador. Eles ainda estão esperando a vinda de Jesus, do Mashiach, do Yeshua. Eles não acreditam que o nosso Cristo, que morreu na cruz há 2024 anos atrás, é o Messias, não. Eles ainda estão esperando o Messias chegarem. Então, os judeus ortodoxos ainda constituem estribado na lei. Então, eles procuravam a novilha vermelha, porque eles sabiam que era um sinal que quando a novilha vermelha aparecesse, o Mashiach deles, o Cristo que eles sempre esperou, que Davi profetizou, que Isaías falou que viria, então eles estão pensando que esse ainda está para chegar. E quando a novilha vermelha nascesse, eles estariam com toda certeza que ele já estaria na terra. Opa, então agora ela já está aí na terra. Então, quando a gente vai fraseando, né, esses documentários que tá aí na tela, igual vocês podem ver, Novilha Vermelha, ela já nasceu. E o interessante é que depois que Jesus Cristo veio agora, acho que 4, 5 anos atrás, se não me falha aqui a memória, que alguém do Texas, dos Estados Unidos, ligaram e falaram: olha, tem uma novilha aqui, não sei se serve para vocês. Então, o pessoal do Instituto do Templo em Jerusalém desceram para os Estados Unidos, trouxeram lupa, fizeram uma análise, uma varredura e realmente novilha não tinha nenhum pelo de outra cor a não ser avermelhado. Eles compraram ela, trouxeram para Israel e ela já deu cria, já tem, se não me falha a memória, 5 novilhas em Siló, aonde que ficava o tabernáculo, desde quando Deus habitava no tabernáculo, ali na tenda, com as 2 repartições, né? E a novilha vermelha já está aí, os utensílios do templo já está todo edificado, a novilha vermelha já está preparada para ser sacrificada. A única coisa que falta mesmo para fechar as profecias, que é o final dos tempos, é a construção do templo dos judeus. Isso é o sonho dos judeus. Como depois do ano 70 de Cristo, que foi destruído, o templo já foi destruído 1, 2, 3 vezes, 1, 2 vezes, né? Então por isso que fala terceiro templo. Foi destruído uma vez por Nabucodonosor, depois reconstituído de novo, reformado por Zorobabel, Neemias, e agora depois de Cristo, cumpriu aquela profecia que Cristo disse, né? Tá vendo essa edificação toda? Não sobrará pedra sobre pedra, porque quando os soldados, então, na segunda vinda, arrancou as pedras e levou, porque nelas tinha talhado ouro, cumpriu. Então, de lá para cá, 70 anos depois de Cristo, o sonho do judeu, tá aqui na tela, é reconstruir o templo. E o interessante é que no livro de Tessalonicenses diz que quando o templo estivesse feito, o filho da apostasia, que filho da apostasia é esse? Esse Mashiach que os judeus estão esperando, que nós sabemos que é o anticristo, quando o templo estiver pronto, então o anticristo ele chegaria. Mas por quê? Se alguém me perguntar, por que os judeus não constroem esse templo, edificou esse templo? Se está faltando, se a novilha vermelha nasceu, se o fechamento das 70 anos, né? 70 anos. O fechamento de uma geração está pronto. Por que eles não conseguem fazer esse templo? O que está impedindo? Depois pede a produção para colocar. Se você olhar lá em Israel, numa imagem da figura de Israel, você vai ver uma mesquita. Mesquita de Ali, essa daqui, ó. Mesquita de Al-Aqsa. Essa daqui, ela vai abrir para nós, essa daí. Essa mesquita aqui, ela está construída bem aonde era o templo dos judeus.
Essa mesquita aqui, ela está construída bem aonde é o templo que os judeus querem edificar o terceiro templo. Mas essa mesquita aqui, ela é de propriedade do islamismo, do Islã, que está dos árabes, dentro do território judeu. Então, o que está acontecendo? Por que Israel não consegue edificar o templo? Porque os muçulmanos foram aí, edificaram, tomaram conta, e agora isso aí já é uma briga governamental. Mas Israel está crendo muito que agora nesse colapso que ele está vivendo, de guerras, esse eixo da resistência ali de Irã, faixa de Gaza, Palestina, aquela região toda ali que está com essa tensão, vamos assim dizer, eles estão acreditando que vai aparecer agora. O cenário é para agora. O senhor acredita que já pode, né? Não sei como. Eu acredito que o anticristo, ele já está aqui. Você está me perguntando se acha que eu também... Você acha que Olha, pode ser que sim? olha, eu acredito, mas não da forma de algumas pessoas elas acham. Porque tem gente que diz que o Bolsonaro, porque Jair Messias, palavra Messias, né, faz ali configuração com Cristo, Salvador, essas coisas. Disseram que o Bolsonaro poderia ser, porque foi vamos dizer assim, ovacionado no mundo todo, poderia ser o anticristo, Donald Trump, né? E agora, porque a palavra Trump fala de trombeta, né? Tem esse significado, e a Bíblia diz que quando Jesus voltasse, as trombetas seriam tocadas. Tem pregadores por aí que eles dizem que é Emmanuel Macron, que a palavra Emmanuel significa Deus conosco, mas eu não acredito que seja pessoas nem do continente europeu e nem do asiático, tem que ser do Oriente Médio, porque a profecia, e o judeu ortodoxo, tem que levar isso em consideração. Eles não aceitam que se for de outra nação, tem que ser de Israel, porque o que a Bíblia está dizendo? Que da raiz de Davi, além de ser de Israel, também tem que ser da descendência da casa de Davi, da linhagem de Belém, da tribo de Judá. Então, quando alguém ousa dizer que pode ser alguém de outra nacionalidade, não. Tem que ser judeu, tem que conhecer da Torá, não precisa de fazer milagres miraculosos para o judeu. Tem que dominar bem o Pentateuco, né, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E tem que ser da linhagem, olha, tão interessante isso daí, que já apareceu outras figuras que juraram de pé junto que era o Messias. Por exemplo, Simão Bar-Koba, se não me falha aqui a memória. Simão Bar-Koba era da tribo de Judá, descendência de Davi, tudo certinho. Montou um clã, tirou o exército de Roma de dentro de Israel, de dentro de Jerusalém. Os judeus, os ortodoxos, os fariseus, vamos dizer assim, pegaram Bar-Koba e disseram que Bar-Koba seria um Messias. Sim, mas quando eles estavam fazendo a cerimônia para derramar o chifre de azeite sobre Bar-Koba, Bar-Koba pediu um tempo. E nesse tempo ele foi discursar, ele foi fazer um juramento que daria a vida por Israel, e ele cortou a ponta de um dedo. Quando ele corta a ponta de um dedo, um escriba lembrou do livro de Isaías que diz que do verdadeiro Messias, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então teve que parar, porque a profecia não era para aquele tempo, a profecia era para agora. Então quando você me perguntou se eu acredito que olha, a gente acompanha muitos judeus fluminenses, e há pouco tempo atrás um mestre, rabino, deu uma palestra dizendo que inclusive teve um Salomão aí, que bem dotado de conhecimento das escrituras, ele deu uma precisão muito profunda com a Torá dos judeus, foi muito ovacionado, foi muito parecido, acharam que ele poderia ser, ou seja, o assunto ficou calado. Uma multidão seguia, diz que hoje ele está na atualidade entre os judeus, o mais apto a ser
o Mashiach pelo conhecimento da Torá. Para o judeu tem que conhecer a Torá. Então ele chegando, ele vai fazer um tratado de paz. Ele vai ganhar uma autoridade de Satanás, é claro, para ter poder e autoridade para fazer um tratado de paz e acabar com aquela guerra. Neste momento, Sim. entendeu? Neste momento todo mundo vai dizer, esse é o tal esperado Jesus, Mashiach. Então todo esse cenário que a gente está vendo nos telejornais de guerras, de ataques, de mortes, Hamas entrou em Israel, matou 1.200 israelitas, levou 200 e tanto como refém, e agora essa guerra desenfreada, nações, Ucrânia, Rússia, isso tudo está fazendo palco. É um palco feito, é um cenário já pronto para a chegada dele, ele colocar uma paz, ser bem aceito, aí cumpre o que a gente estava falando do templo. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante, é que na crucificação, Jesus ele foi pregado. Sim. A mão tem osso, não tem? A mão tem osso. Pois é. Então, o que a gente vê, né, filme, tudo mais... Geralmente a cinematografia mostra que os cravos foi pregado na mão, né, na palma da mão. Mas na verdade, eu acho que você já fez observação quando eu disse que Bar Kokhba cortou a ponta do dedo, então ele não serviu porque ele não se encaixou na profecia. Então o que aconteceu? Na verdade, Jesus não foi pregado na palma da mão, que senão o cravo quebrava osso. E nem no peito do pé, que senão quebrava osso. Na verdade, ele foi pregado no punho. Porque no punho aqui da mão, você tem o braço e o antebraço. E o cravo, então, ele entrou nesse espaço. Na parte do pé, não foi no peito do pé. Teve que dobrar a perna do lado e o prego entrou no tendão de Aquiles. Porque a profecia de Isaías diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, assim, eu acredito piamente que ele já está chegando por aí e eu acho que nós temos que preparar. Então, na verdade, a gente já está... Já estamos atrasados. Atrasados, verdade. E espero que daí começamos esse podcast, né? E daqui vai sair muita coisa boa. Muita coisa interessante, gente. Olha, muito pessoal, bacana isso aqui, tá? Quero agradecer você que vai estar nos acompanhando aí. Daqui a pouco teremos mais outros. Você escreve lá no nosso canal para a gente começar aqui uma dinâmica assim, atualizada, tanto na escritura, questão de geopolítica, atualidade, geografia, história. Vamos estar trazendo muitos convidados aqui para bate-papos bacana como esse. Eu te convido para que você possa estar nos seguindo. Não é isso daí? Ok. Tchauzinho, gente. Obrigada, viu?